Nova York, inverno de 1929. Um homem chamado William Harper bateu à porta do meu apartamento às 7 horas da manhã. Ele não havia marcado consulta. Não me conhecia pessoalmente, mas estava desesperado. Quando abri a porta, me assustei. Diante de mim estava um homem destruído. Roupas amarrotadas, olhos fundos, vermelhos de tanto chorar. Barba por fazer há dias e um cheiro de derrota que exalava de cada poro. Ele caiu de joelhos no batente da minha porta e disse algo que nunca vou esquecer. Senhora Shin, eu perdi tudo. Absolutamente tudo. Minha casa foi levada pelo banco ontem. Minha esposa me abandonou há 2 semanas levando nossos 2 filhos. Meu negócio faliu. Estou com dívidas que nunca conseguirei pagar. E hoje de manhã, quando acordei debaixo de uma ponte, pensei em me jogar no rio. Ele começou a soluçar. Mas então, alguém me deu um panfleto sobre seus ensinamentos. E algo dentro de mim disse, vá até ela. É sua última chance. Eu o ajudei a levantar. Levei-o para dentro. Preparei chá quente. E quando ele finalmente conseguiu se acalmar, olhei profundamente em seus olhos e disse, William, você não precisa de dinheiro. Você precisa de um decreto. Ele me olhou confuso. Um decreto, senhora Shin? Sim, uma frase. Apenas uma frase que você vai repetir todos os dias durante 7 dias. Sem questionar, sem duvidar, sem reclamar. Apenas repetir com fé absoluta. William balançou a cabeça, cético. Uma frase vai resolver dívidas de milhares de dólares? Uma frase vai trazer minha família de volta? Uma frase vai... Eu o interrompi com firmeza. William, você veio até aqui porque perdeu tudo. O que você tem a perder tentando? Silêncio. Ele respirou fundo e então, com a voz trêmula, disse: O que eu preciso fazer? E foi nesse momento que comecei a ensinar a William Harper a lei espiritual que transformaria sua vida em menos de 10 dias. Hoje, através deste vídeo, vou contar cada detalhe dessa história. Porque se funcionou para um homem que estava literalmente à beira do suicídio, pode funcionar para você. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa o quanto você perdeu, não importa há quanto tempo você está sofrendo. A lei espiritual não conhece impossíveis, ela apenas conhece obediência. E William obedeceu. E em 7 dias, sua vida começou a mudar. Mas antes de revelar o decreto exato, preciso que você entenda o estado em que William estava. Porque só assim você vai compreender a magnitude do milagre que aconteceu. Deixe-me descrever a você o tamanho do buraco em que William Harper havia caído. Não era apenas uma dificuldade financeira, era um abismo, um colapso total. A queda. William tinha sido um comerciante de sucesso, dono de 3 lojas de ferragens em Manhattan. Homem respeitado, família estruturada, 2 filhos pequenos, uma esposa amorosa, casa própria em um bairro decente. Mas em 1928, ele cometeu um erro. Confiou em um sócio errado. O homem o convenceu a expandir os negócios rapidamente. Pegaram empréstimos enormes, abriram 5 lojas novas em 6 meses. E então, a tragédia. O sócio fugiu com o dinheiro, desapareceu e deixou William com dívidas colossais e lojas vazias. A espiral descendente. Em 3 meses, William perdeu tudo. As 8 lojas fecharam. Os fornecedores processaram. O banco executou a hipoteca da casa. Os móveis foram leiloados para pagar parte das dívidas. Sua esposa, Martha, entrou em depressão profunda. Os filhos começaram a passar fome. E o pior, William começou a beber, não para se divertir, mas para esquecer, para não sentir a dor, para não ouvir o choro dos filhos pedindo comida que ele não tinha. O dia final. 2 semanas antes de me procurar, Martha pegou as crianças e foi embora. Ela deixou um bilhete. William, eu te amo, mas não consigo ver nossos filhos passarem fome. Vou para a casa da minha irmã. Quando você se recuperar, me procure, mas até lá não posso ficar. William leu aquele bilhete e entrou em colapso. Passou 3 dias bebendo sem parar, até que não tinha mais dinheiro nem para bebida.
Foi despejado do último quarto que alugava e acabou dormindo debaixo de uma ponte em Brooklyn. A manhã do decreto. Foi ali, debaixo daquela ponte, na manhã fria de janeiro de 1929, que William acordou e pensou: hoje eu acabo com tudo, não há mais saída. Ele caminhou até o rio. Ficou parado na beira, olhando a água. E então, algo aconteceu. Um homem que passava, vendo William parado ali com o olhar perdido, aproximou-se e perguntou: "Você está bem, amigo?" William não respondeu. O homem insistiu: "Olha, eu não sei o que você está passando, mas eu já passei pelo fundo do poço também. E uma mulher me ajudou. Talvez ela possa te ajudar." E ele entregou a William um panfleto com meu nome e endereço. William pegou o papel, olhou para o rio mais uma vez, e então tomou uma decisão. Uma última tentativa. Se isso não funcionar, eu volto aqui. E foi assim que ele bateu na minha porta naquela manhã. Quando William terminou de me contar sua história, eu fiquei em silêncio por alguns minutos. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque estava ouvindo a voz de Deus dentro de mim. E então, senti uma clareza absoluta sobre o que precisava ensinar a ele. Eu me levantei, fui até minha escrivaninha, peguei um papel e uma caneta e voltei para sentar diante de William. "William", eu disse com firmeza, "vou lhe ensinar algo que vai parecer absurdo, mas se você fizer exatamente como eu disser, sua vida vai mudar." Ele me olhou com aquele misto de desespero e esperança. "O que eu faço, Sra. Shin?" Eu respirei fundo e comecei. "A lei da palavra. William, suas palavras criaram o inferno em que você vive. E suas palavras vão criar o céu que você merece." Ele franziu a testa. "Minhas palavras? Eu não entendo." Eu continuei. "Há uma lei espiritual que governa o universo. É a lei da palavra. Tudo que você diz com convicção e repetição se torna realidade. Não porque você deseja, mas porque você decreta." William ainda parecia confuso, então eu expliquei de forma mais direta. "Me diga, William, o que você tem dito sobre sua vida nos últimos meses?" Ele pensou por um momento e então, quase envergonhado, respondeu: "Eu digo que estou falido, que perdi tudo, que não há saída, que sou um fracasso, que nunca vou me recuperar." Eu assenti. "Exatamente. E a cada vez que você diz essas palavras, você está decretando sua permanência nesse estado. Você está comandando o universo a manter você exatamente onde está." William ficou pálido. Mas é verdade, Sra. Shin. Eu estou falido. Eu perdi tudo." Eu segurei suas mãos e disse algo que ele nunca havia escutado. "William, a verdade factual e a verdade espiritual são coisas diferentes. Sim, factualmente você está sem dinheiro agora. Mas espiritualmente, você é filho do Deus da abundância infinita. E a verdade espiritual sempre supera a factual quando você decreta com fé." Lágrimas começaram a correr pelo rosto de William. "Então, o que eu decreto?" E foi nesse momento que escrevi no papel a frase que mudaria sua vida. O primeiro decreto. Eu dobrei o papel e segurei em minhas mãos antes de entregar. "William, neste papel está um decreto. Quando eu te entregar, você vai ler em voz alta 3 vezes, e então, durante os próximos 7 dias, você vai repetir esse decreto 10 vezes pela manhã ao acordar e 10 vezes à noite antes de dormir." William concordou com a cabeça, ansioso. "Mas antes de eu te dar", continuei, "você precisa me prometer 3 coisas." "Qualquer coisa, Sra. Shin." "As 3 promessas. Promessa 1. Você não vai questionar se está funcionando ou não durante os 7 dias. Não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, você vai continuar repetindo. Eu prometo." Promessa 2. Você não vai reclamar da sua situação durante esses 7 dias. Nada de "eu estou falido", "eu perdi tudo", "não tenho saída." Toda vez que esses pensamentos vierem, você vai interrompê-los imediatamente e repetir o decreto. William hesitou, mas concordou. "Eu prometo."
Promessa 3. Você não vai contar para ninguém o que está fazendo. Esse decreto é entre você, Deus e o universo. Não deixe que a descrença de outras pessoas contamine sua fé. Eu prometo. Eu então entreguei o papel dobrado a ele. Abra. William abriu o papel com mãos trêmulas. Seus olhos leram a frase em silêncio. E então ele me olhou, confuso. É só isso? Eu sorri. É só isso. Agora leia em voz alta. 3 vezes. E William leu. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. E na terceira repetição, algo aconteceu. Sua voz, que estava trêmula e fraca, ganhou força. Seus ombros, que estavam curvados, se endireitaram, e pela primeira vez em semanas, vi um brilho de esperança em seus olhos. Quando terminou, ele dobrou o papel e o guardou no bolso. Eu vou fazer, Sra. Shin, exatamente como a senhora disse. Eu abracei William e disse, em 7 dias, volte aqui e me conte o que aconteceu. Ele saiu da minha casa naquela manhã, ainda destruído externamente. Mas algo dentro dele havia mudado, e nos próximos 7 dias, o impossível começaria a acontecer. Deixe-me contar o que aconteceu em cada um dos 7 dias, porque cada dia teve sua batalha, seus milagres e suas lições. Dia 1. A Batalha da Dúvida. William acordou debaixo da mesma ponte, ainda sem dinheiro, ainda com fome, ainda destruído. Mas ele lembrou da promessa. Tirou o papel do bolso e repetiu o decreto 10 vezes. No começo, sua voz estava mecânica, sem emoção, apenas repetindo. Mas na 10ª vez, algo dentro dele começou a se mover. Uma pequena centelha de esperança. Durante o dia, a dúvida atacou forte. Isso é ridículo. Como uma frase vai pagar minhas dívidas? Mas ele lembrou da promessa. Não questionar. Então, toda vez que a dúvida vinha, ele repetia o decreto. À noite, antes de dormir, repetiu mais 10 vezes. E pela primeira vez em semanas, dormiu em paz. Dia 2. O primeiro sinal. William acordou e repetiu o decreto. Depois, foi caminhar pelas ruas procurando algum trabalho, qualquer coisa. E então, algo estranho aconteceu. Ele passou em frente a uma loja de ferragens, o mesmo tipo de loja que ele tinha antes de perder tudo. E ouviu uma voz no fundo da mente. Entre e ofereça ajuda. William hesitou. Estava com vergonha da própria aparência. Mas a voz insistiu. Então ele entrou. O dono da loja estava sozinho, tentando organizar caixas pesadas. William ofereceu ajuda sem pedir nada em troca. Trabalhou por 3 horas e, quando terminou, o dono perguntou: Você parece conhecer bem esse ramo. Já trabalhou com ferragens? William respondeu honestamente: Sim, eu tinha 8 lojas, mas perdi tudo. O homem ficou em silêncio por um momento e então disse: Olha, eu não posso te empregar oficialmente agora, mas se você quiser vir aqui alguns dias por semana a ajudar, eu te pago por dia. Não é muito, mas... William aceitou imediatamente. E no final daquele dia, recebeu $2. Era pouco, mas era o primeiro dinheiro que entrava em semanas. Naquela noite, William repetiu o decreto com lágrimas de gratidão. Dia 3. O encontro inesperado. No terceiro dia, algo ainda mais extraordinário aconteceu. William estava repetindo o decreto pela manhã quando um homem se aproximou. Era o mesmo homem que dias antes havia lhe dado meu panfleto na beira do rio. Ei, você está melhor? Perguntou o homem. William contou que tinha me procurado e que estava seguindo um ensinamento espiritual. O homem sorriu. Eu sabia que ela poderia ajudar. Ela me salvou também há 2 anos. Eles conversaram por alguns minutos. E então o homem disse: Olha, eu trabalho como contador em um escritório pequeno. O dono está procurando alguém para organizar o arquivo morto. É um trabalho temporário, mas paga. Você quer? William não podia acreditar. 2 trabalhos em 3 dias. Ele aceitou. E começaria no dia seguinte. Dia 4. A memória da esposa. No 4º dia, William acordou com o coração apertado. Ele lembrou de Martha,
dos filhos. E pela primeira vez em dias, a dor voltou com força. Ele quase quebrou a promessa e reclamou: "Eu perdi minha família." Mas parou no meio da frase, respirou fundo e repetiu o decreto. Naquele dia, enquanto trabalhava no arquivo, encontrou um envelope antigo. Dentro havia uma foto. Era uma foto de uma família feliz. E, de repente, William sentiu uma certeza profunda. Minha família vai voltar. Ele não sabia como, não sabia quando, mas sentiu que era verdade. Dia 5. O dinheiro esquecido. No quinto dia, aconteceu algo que William não esperava. Ele estava limpando o bolso do casaco velho que usava e encontrou uma nota de $5. Estava ali há meses, esquecida, amassada, mas estava ali. William segurou aquela nota e chorou. Não porque eram $5, mas porque ele entendeu a mensagem. Provisão sempre esteve ao meu alcance. Eu só não estava vendo. Dia 6. A proposta surpreendente. No sexto dia, o dono da loja de ferragens chamou William para conversar. "William, você é bom no que faz, muito bom. E eu estou velho, cansado. Pensei em me aposentar, mas não tenho quem cuide da loja." William escutava, sem entender aonde aquilo ia dar. "Eu quero te fazer uma proposta. Que tal se você gerenciar esta loja para mim? Eu te pago um salário fixo e uma porcentagem das vendas." William ficou sem palavras. Era exatamente o tipo de trabalho que ele conhecia. Ele aceitou. E naquela noite, repetiu o decreto com uma convicção que nunca havia sentido antes. Dia 7. O retorno. No sétimo dia, William estava trabalhando na loja quando a porta se abriu. E Marta entrou, com os 2 filhos. William congelou. Marta olhou para ele e seus olhos se encheram de lágrimas. "William, eu não sei explicar, mas acordei hoje de manhã com uma certeza de que você estava bem e que precisava vir até aqui." William correu e abraçou a esposa e os filhos, e ali, no meio daquela loja, choraram juntos. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de recomeço. 7 dias. 7 dias de obediência. 7 dias de fé. E a vida de William Harper havia sido completamente transformada. Mas antes de revelar o decreto que ele usou, preciso te contar o resto da história. Exatamente no 8º dia, às 9 horas da manhã, William bateu na minha porta. Mas não era o mesmo homem que havia chegado 7 dias antes. Sua postura era diferente. Seus olhos tinham vida. Sua voz tinha firmeza. Quando abri a porta, ele me abraçou e disse: "Senhora Shin, funciona, funciona." Eu sorri. "Eu sei que funciona, William, mas me conte tudo." E ele contou. Cada detalhe dos 7 dias, os 2 trabalhos, o dinheiro esquecido, a proposta de gerenciar a loja, e o retorno de Marta e das crianças. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Como é possível? Como uma frase pode fazer tudo isso? Eu me sentei ao lado dele e expliquei. A explicação espiritual. "William, a frase em si não tem poder mágico. O poder está em você, sempre esteve." Ele me olhou confuso. Continuei. "Durante anos, você usou seu poder de decreto para o mal, sem saber. Você decretava fracasso, miséria, derrota. E o universo, obediente à sua palavra, manifestava exatamente isso. Mas quando você começou a decretar provisão, restauração, abundância, o universo mudou de direção. Não porque você mereceu, mas porque você decretou." William balançou a cabeça, ainda processando. "Mas, senhora Shin, as coisas não aconteceram magicamente. Eu tive que trabalhar, eu tive que agir." Eu sorri. "Exatamente. O decreto abre portas, mas você precisa atravessá-las. O decreto cria oportunidades, mas você precisa aproveitá-las. Você não ficou parado esperando. Você se moveu. E ao se mover com fé, o universo conspirou a seu favor." As 3 lições que William aprendeu. "William", eu disse, "você aprendeu 3 lições cruciais nesta semana. Lição 1. Sua palavra tem poder criativo. Você decretou provisão e provisão veio. Não de onde você esperava, mas veio.
e veio de forma multiplicada. Lição 2. Obediência sem questionamento ativa a lei. Você não entendeu como funcionaria, mas obedeceu. E foi na obediência que o milagre aconteceu. Lição 3. Deus age através de pessoas e circunstâncias. Você recebeu ajuda do homem na beira do rio, do dono da loja, do contador, do envelope esquecido. Deus não enviou dinheiro caindo do céu. Ele orquestrou pessoas e situações para te alcançar. William chorou. E então perguntou: "E agora? Eu continuo repetindo o decreto?" Eu respondi: "Sim. Mas agora você vai adicionar gratidão e vai ensinar esse decreto a outras pessoas que estão onde você estava. E agora chegou o momento de revelar a vocês o decreto exato que William repetiu por 7 dias. O decreto que transformou um homem falido, desesperado, à beira do suicídio, em um homem restaurado, empregado, com família de volta e esperança renovada. Antes de revelar, quero que você entenda algo. Este decreto não é mágica, não é fórmula, não é truque. É uma lei espiritual baseada no princípio de que suas palavras criam sua realidade. E se você repetir este decreto com fé, obediência e ação, o mesmo Deus que moveu o universo a favor de William, moverá a favor de você. Pegue um papel e uma caneta. Ou abra o bloco de notas do celular, porque você vai querer anotar isso. O decreto de William. Aqui está o decreto exato que escrevi naquele papel em janeiro de 1929. Eu decreto agora que a provisão infinita de Deus se manifesta em minha vida de formas visíveis e inesperadas. Todo caminho fechado se abre, todo recurso escondido se revela, toda dívida encontra sua solução divina. Eu sou suprido abundantemente porque sou filho do Deus da abundância infinita. Está feito. Assim é. Simples, direto, poderoso. Como usar o decreto? Agora deixe-me ensinar exatamente como usar, do mesmo jeito que ensinei a William. Passo 1. Repita 10 vezes pela manhã. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, fique em pé, se possível. Coloque a mão no coração e repita o decreto 10 vezes em voz alta. Não cochiche, não murmure. Diga em voz alta, porque a palavra falada tem poder que a palavra pensada não tem. Passo 2. Repita 10 vezes à noite. Antes de dormir, repita o processo. Em pé, mão no coração. 10 vezes em voz alta. A última coisa que seu subconsciente deve ouvir antes de desligar é o decreto de abundância. Passo 3. Repita sempre que a dúvida atacar. Durante o dia, quando pensamentos de escassez, medo ou derrota vierem, interrompa imediatamente e repita o decreto, quantas vezes for necessário. Passo 4. Não conte para ninguém, pelos primeiros 7 dias. Guarde isso entre você e Deus. Não deixe que a descrença de outras pessoas contamine sua fé. Após os 7 dias, se quiser compartilhar, compartilhe. Mas nos primeiros 7 dias, silêncio sagrado. Passo 5. Haja sobre as oportunidades que aparecerem. O decreto abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se alguém te oferecer trabalho, aceite. Se aparecer uma oportunidade, aproveite. Se você sentir um impulso para fazer algo, obedeça. Fé sem ação é morta. Agora deixe-me contar o que aconteceu com William Harper nos meses e anos seguintes, porque a história não terminou no 7º dia. Aquilo foi apenas o começo. Os primeiros 30 dias. William continuou repetindo o decreto diariamente e continuou trabalhando na loja. Em 30 dias, ele já tinha economizado dinheiro suficiente para alugar um pequeno apartamento para a família. Marta conseguiu um emprego como costureira. As crianças voltaram a sorrir. E o mais importante, William parou de beber completamente. Ele me disse: "Quando você tem esperança, você não precisa de bebida para esquecer, porque não há mais nada para esquecer." Os primeiros 6 meses.
6 meses depois, o dono da loja de ferragens decidiu se aposentar completamente e fez uma proposta a William. Que tal se você comprar a loja? Eu te vendo parcelado, você paga conforme puder. William aceitou. E assim, menos de 1 ano depois de estar falido, ele era dono de uma loja novamente. Não 8 lojas como antes, mas uma. E dessa vez, construída sobre uma base de fé, não de ganância. Os primeiros 2 anos. 2 anos depois, William tinha não apenas uma, mas 3 lojas novamente. Mas dessa vez, ele fazia tudo diferente. Não pegava empréstimos além do que podia pagar. Tratava os funcionários com dignidade. Doava 10% de seus lucros para ajudar pessoas em situação de rua. E ele nunca, nunca parou de repetir o decreto. Todo dia, manhã e noite. Mesmo quando já tinha dinheiro. Porque ele entendeu que o decreto não era para ter dinheiro. Era para permanecer alinhado com a provisão de Deus. O dia que William voltou para agradecer. Em 1935, 6 anos depois daquela manhã em que bateu na minha porta destruído, William voltou. Mas dessa vez, veio com Marta, com os 2 filhos, já adolescentes, e com um envelope. Dentro do envelope havia uma doação generosa para o meu ministério e uma carta. Na carta, ele escreveu algo que guardo até hoje. Querida senhora Shin, 6 anos atrás, a senhora me deu mais que um decreto. A senhora me deu esperança. Hoje, sou um homem próspero, não porque tenho dinheiro, mas porque aprendi a confiar na provisão de Deus. Eu ensino o decreto para todo homem ou mulher que encontro em desespero. E já vi dezenas de vidas transformadas. A senhora salvou minha vida. E através de mim, Deus salvou muitas outras. Gratidão eterna, William Harper. Eu chorei ao ler aquela carta, porque percebi que o milagre não foi apenas a restauração financeira de William, foi a restauração do homem completo, de sua dignidade, de sua fé, de sua família e de seu propósito. Agora quero falar diretamente com você que está assistindo. Talvez você esteja em dívidas, talvez você esteja desesperado, talvez você esteja pensando que não há saída. Deixe-me dizer algo que William aprendeu e que você precisa aprender também. Lição 1. Nunca é tarde demais. William estava literalmente à beira do suicídio. Sem casa, sem família, sem dinheiro, sem esperança. E em 7 dias, tudo começou a mudar. Se Deus pôde fazer isso por ele, pode fazer por você. Não importa a idade. Não importa o tamanho da dívida. Não importa quanto tempo você está sofrendo. Nunca é tarde demais para decretar provisão. Lição 2. Sua boca tem poder. Você está criando sua realidade com suas palavras. Se você vive dizendo, eu estou falido, nunca vou sair dessa. Deus me abandonou. Você está decretando escassez. Mas se você começar a decretar, a provisão de Deus se manifesta em minha vida. Todo caminho fechado se abre. Eu sou suprido abundantemente. Você vai começar a ver mudanças. Lição 3. Fé exige obediência. William não entendeu como o decreto funcionaria, mas obedeceu. Repetiu por 7 dias, sem questionar, sem duvidar, e foi na obediência que o milagre aconteceu. Você não precisa entender. Você precisa obedecer. Lição 4. Deus usa pessoas e circunstâncias. O milagre de William não veio de forma mágica. Veio através do homem que lhe deu meu panfleto, do dono da loja que lhe deu trabalho, do contador que lhe ofereceu o 2º emprego, do envelope esquecido, da decisão de Marta de voltar. Deus não opera no vácuo. Ele opera através de pessoas, circunstâncias e oportunidades. Fique atento. Lição 5. Compartilhe a bênção. William não guardou o decreto para si. Ele ensinou para dezenas de pessoas e cada uma delas teve sua própria história de transformação. Quando você for abençoado, abençoe outros. Ensine o decreto. Compartilhe este vídeo. Seja um canal de esperança. Agora eu te desafio. Um desafio simples, mas poderoso.
Faça o que William fez durante os próximos 7 dias. Dia 1 a 7. Repita o decreto 10 vezes pela manhã ao acordar. Repita o decreto 10 vezes à noite antes de dormir. Não reclame da sua situação financeira. Não duvide, não questione. Haja sobre as oportunidades que aparecerem. Não conte para ninguém. Pelos primeiros 7 dias. Anote os resultados. Pegue um caderno. E a cada dia, anote o que aconteceu. Que oportunidades apareceram? Que portas se abriram? Que recursos escondidos se revelaram? Como você se sentiu diferente? No final dos 7 dias, volte aqui nos comentários e compartilhe sua história, porque seu testemunho pode ser a faísca de esperança que alguém precisa. E se nada acontecer? Se ao final de 7 dias você não ver nenhuma mudança, nenhuma oportunidade, nenhum movimento, pergunte a si mesmo honestamente: você repetiu com fé ou com ceticismo? Você obedeceu completamente ou quebrou alguma das regras? Você agiu sobre as oportunidades pequenas que apareceram ou só esperou o grande milagre? Na minha experiência de décadas ensinando isso, 99% das vezes em que não funcionou foi porque a pessoa não obedeceu completamente. Mas quando há obediência verdadeira, o decreto sempre ativa a provisão. Sempre. Estamos chegando ao fim desta história. A história de um homem chamado William Harper, que estava à beira do suicídio e se tornou próspero em meses, simplesmente por obedecer a um decreto espiritual. Antes de nos despedirmos, quero que você feche os olhos por um momento e imagine você, 7 dias a partir de agora, mais esperançoso, mais confiante, com portas se abrindo, com recursos aparecendo, com dívidas encontrando soluções, não por mágica, mas porque você finalmente alinhou sua boca com a provisão de Deus. Esse futuro é possível, não porque eu digo, mas porque a lei espiritual não falha. William provou. Centenas de outros provaram, e agora é sua vez. Eu sou Florence Scovel Shinn, e vim através do tempo para te lembrar. Você não está falido. Você está em reorganização divina. E quando você decreta provisão com fé e obediência, o impossível se torna inevitável. Comece hoje. Repita o decreto. E em 7 dias, volte aqui para testemunhar, porque seu milagre já começou. Está feito, está selado. Assim é. Se esta história tocou seu coração, faça 3 coisas agora. 1. Escreva nos comentários: eu decreto. A provisão infinita de Deus se manifesta em minha vida agora. Está feito. Assim é. Isso não é engajamento, é ativação espiritual. É você entrando no campo de fé junto com William e milhares de outros. 2. Salve este vídeo para que você possa voltar e rever o decreto sempre que precisar. 3. Compartilhe com alguém que está em desespero financeiro. Sua ação pode salvar uma vida. Assim como o homem na beira do rio salvou William ao lhe dar meu panfleto. Você pode salvar alguém compartilhando este vídeo. E lembre-se, William estava à beira do suicídio. 7 dias depois, tinha 2 empregos. Meses depois, tinha sua família de volta. Anos depois, tinha 3 lojas. Tudo começou com um decreto. O seu decreto começa hoje. Está feito, está selado. Assim é.